Aula de hoje, fórmula resolutiva da equação do segundo grau. Introdução. A fórmula resolutiva da equação do segundo grau é x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Nós temos que a equação do segundo grau é do seguinte jeito: ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Onde x pode assumir valores que vão tornar essa equação verdadeira. O nome desses valores é raiz, ou melhor, são raízes. Esse x aqui que nós estamos calculando são justamente as raízes que tornam essa equação verdadeira. O b é o b da equação do segundo grau, o a é o a também da equação do segundo grau. E o delta é um valor que nós vamos falar sobre ele agora. Onde delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Esse b do delta também é o b da equação do segundo grau, o a do delta também é o a da equação do segundo grau, e o c do delta também é o c da equação do segundo grau. Chamamos o delta de discriminante. E se, item 1, o delta for menor do que zero, não existem raízes reais, ou seja, não existem números reais que satisfazem a equação. Se delta é igual a zero, existem duas raízes reais e iguais. E se o delta for maior do que zero, existem duas raízes iguais e diferentes que satisfazem a equação. Vejamos um exemplo. Resolva a equação x ao quadrado mais 2x menos 8 igual a zero, no conjunto dos números reais. Solução. Vamos seguir os seguintes passos. Primeiro passo, determinar o valor dos coeficientes. No nosso caso, o a é 1, o b é 2 e o c é menos 8. Por quê? Porque a nossa equação era x2 mais 2x menos 8 igual a zero. O a é o valor que acompanha o x2. Como não apareceu nada, é 1. O b é o valor que acompanha o x, que nesse caso é 2 positivo. E o c é o termo independente que aparece sem o x, que nesse caso é 8 com sinal negativo. Segundo passo, vamos determinar o valor do delta, né? O delta ele é determinado por essa expressão, b ao quadrado menos 4ac. O b é 2, o a é 1 e o c é menos 8. Vamos repetir, ou melhor, vamos substituir esses valores em cada uma dessas variáveis. 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 1 vezes 8 é 32. Menos com menos é mais. Então, o nosso discriminante será 4 mais 32, que será igual a 36. Então, o valor do nosso delta é 36. Terceiro passo, vamos determinar o valor da raiz do delta. Se o delta é 36, a raiz do delta é 6. Ok? Quarto passo, vamos determinar o valor de x1. O que é o valor de x1? É o primeiro valor que x pode assumir para que a equação seja verdadeira, ou seja, é a nossa primeira raiz. Então, x1 será
menos b menos raiz de delta sobre 2a, não é? A gente viu que o x era menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, não é verdade? Ou seja, esse raiz de delta ele pode ser positivo ou negativo. Vamos começar tomando o valor negativo. Bem, menos b será menos 2, menos raiz de delta será menos 6, e 2 vezes a será 2 vezes 1. No slide anterior determinamos, não foi? O b, o a e o raiz de delta. Menos 2 menos 6 é menos 8. E 2 vezes 1 é 2. 8 dividido por 2 é 4. Sinal do 1 negativo como positivo é negativo. Então, x1 é menos 4. Menos 4 é o primeiro valor que x pode assumir. Quinto passo, vamos determinar o valor de x2. A determinação do valor de x2 é quase igual à determinação do valor de x1. A única diferença é que no local do menos, vamos colocar um mais. Então, menos b será menos 2, mais raiz de delta será mais 6, 2 vezes a será 2 vezes 1. Menos 2 mais 6 vai dar 4 positivo, 2 vezes 1 é 2, e 4 dividido por 2 é 2. Então temos a resposta, a solução do nosso problema são os números menos 4 e 2. Ou seja, menos 4 e 2 são as raízes da equação. São os valores que, quando substituímos no valor de x, vai resultar numa equação verdadeira. Exercício de hoje, página 102, questão 1. Utilizando o processo algébrico de Bhaskara, determine as raízes da equação do segundo grau no conjunto dos números reais. O que é o processo algébrico de Bhaskara? O processo algébrico de Bhaskara é esse processo que a gente acabou de ver. É a resolução da equação do segundo grau utilizando o método resolutivo. Então, item A, item B e item C, corrigiremos na próxima aula. Por hoje é só, pessoal.